Olá, de novo, né? Vamos aqui então para o vídeo 7,5, onde a gente vai implementar um controle da complexidade da senha, né? Para eu poder definir uma senha, obrigar ele a ter maiúscula, obrigar a ter minúscula, números e tal. Do jeito que está hoje, se ele digitar qualquer coisa, passa. Né? Qualquer string de qualquer tamanho passa como senha. Isso não é legal. Tá? Então o que a gente vai fazer? Eu vou aqui no config. O que eu vou fazer, né? Então vamos lá. Vamos botar na tela. Então aqui no config, no meu arquivo de configuração, eu vou acrescentar mais umas propriedades. Eu vou dar Ctrl C, Ctrl V para não ter que digitar, que já está ficando tarde. Que são para indicar o mínimo e o máximo do tamanho da senha. Então aqui vai ter que ter no mínimo 6, no máximo 15, mas a princípio eu posso botar, sei lá, 128. Tá? Por quê? Porque é indiferente o número máximo, o tamanho máximo da senha, porque ela vai ser reduzida para o tamanho do hash dela. Então, tanto faz. Se ele vai ter que ter letra maiúscula, se ele vai ter que ter letra minúscula, se vai ter que ter número, se vai ter que ter símbolo, essas coisas a gente pode definir aqui. Então, não, a minha senha não precisa de símbolos, então joga um false aqui. Minha senha não precisa ter números, joga um false aqui. Só tem letras maiúsculas e minúsculas. E se eu digitar um número? Tudo bem, você pode digitar um número, pode digitar um símbolo, não tem problema. Ele não vai te impedir, ele só vai dizer que o obrigatório é maiúsculas e minúsculas. Tá? Mas não, ele não impede que eu use números ou símbolos. A ideia não é essa, né? É só verificar se a gente vai seguir ou não. Então eu vou deixar aqui por enquanto isso do jeito que está. E aí a gente vai mudar o formulário. Aqui nesse formulário onde eu seto uma nova senha, eu vou ter que acrescentar um validador para isso. O Flask WTF ele permite que eu crie um formulário aqui e eu faça ele herdar de uma outra classe onde eu tenho a função de validação. Tá? Então, eu vou criar essa classe aqui, uma classe para validação, class valida complexidade da senha. Tá? E essa classe ela vai ter um método, def validate password, onde ela recebe uma senha para validar. Tá? A gente poderia fazer isso de algumas formas. A forma que eu acho que é mais eficiente aqui porque a gente está fazendo é usar a expressão regular. Tá? Durante a aula eu explico o que é uma expressão regular, mas a ideia aqui é que eu vou poder descrever o que são letras minúsculas, letras maiúsculas, números e símbolos, e vou procurar isso dentro da cadeia. Se existir dentro da cadeia, ok. Se isso não existir, ele não vai casar, vai dar um erro, e aí eu vou conseguir perceber que a senha não segue o padrão. Tá? Mas o que é obrigatório é o tamanho da senha, que a gente vai ter que definir. Tá? Então, vamos fazer aqui, definição da complexidade da senha por expressões regulares. Eu vou juntar diversas expressões. Dessas expressões de validação, elas vão ficar numa lista. Cada vez que eu verificar, ele precisa de número, então eu adiciono a complexidade de número aqui. Eu preciso de letras, eu adiciono a complexidade de letras aqui. Tá? E aí depois eu aplico elas todas. Tá? Então começa com essas expressões vazias. Vamos ver o menor tamanho que a gente vai ter de senha. Tá? O menor tamanho a gente vai ter que ler lá do dicionário de configuração. Então na current app, config get. Current app do Flask. Get o quê? O primeiro campo é o password min. E se eu não tiver cadastrado lá, eu vou limitar, vou começar no mínimo 8 caracteres. É muito. Põe quanto você quiser, fica tranquilo. 8 é um razoável. E o máximo também, tá? O máximo também. Se não tiver nada lá, eu vou colocar 64 aqui, tá? Pronto. Então, como é uma expressão para verificar se uma cadeia de caracteres tem entre 8 e 64 caracteres? A expressão regular para isso é uma expressão que é mais ou menos assim. Tá? Mais ou menos não, é exatamente assim. No início
no início, eu vou testar se eu tenho um caractere, para cada elemento, eu vou ver se eu tenho de tanto a tanto. Então, aqui, por exemplo, de 8 a 64 caracteres. Tá? E final da cadeia. Então, entre o início e o final, eu preciso ter 64 caracteres. Tá? De 8 a 64 caracteres. Essa é a expressão regular que eu vou precisar para verificar isso. Tá? Então, como é que eu vou escrever isso? Eu vou pegar aqui expressões, append, e eu vou adicionar isso. Só que esse 8 e esse 64, eles estão aqui, ó. Eles estão aqui. Então, eu vou ter que botar essas variáveis aqui. Para colocar essas variáveis aqui, isso aqui vai ter que ser uma f-string. Tá? Então, isso aqui vem para cá como uma f-string, para eu poder mesclar. Só que esse caractere aqui, esse abre-chave e esse fecha-chave, do jeito que está, ele vai tentar substituir. Então, eu não quero que ele substitua. Tá? Ele vai ser fixo aqui. Então, para ele não funcionar como substituição, eu abro 2 vezes e fecho 2 vezes, tá? Só que o 8 e 64 eu quero que substitua. O 8 é o mínimo e o 64 é o máximo, tá? Então é isso aqui que a gente vai ter, tá? Uma f-string que eu vou acrescentar para verificar o tamanho, se a string passa entre esse tamanho, tá? E a gente vai ter mensagens para indicar se está ok ou não. A gente tem aqui a mensagem dos validadores. Então eu vou começar, se ocorrer alguma coisa, né? Então aqui mensagem igual. A sua senha precisa ter entre mínimo e máximo caracteres. Tá? Beleza. E aí eu vou ter outras expressões regulares para representar os diferentes outros tipos que eu planejei lá no meu setup. Então eu tenho uma expressão regular para indicar letras maiúsculas. Nossa, tá feia esse alinhamento aqui. Para indicar letras maiúsculas, então pelo menos uma letra maiúscula, tá? De A a Z, pelo menos uma letra minúscula de A a Z, pelo menos um número de 0 a 9 e pelo menos um símbolo especial. Qualquer um desses aqui está valendo, né? Se eu quiser colocar outros ou tirar algum, fica à vontade, mas aqui são todos símbolos especiais. Agora eu tenho as expressões, então eu vou fazer o quê? Eu vou ver se para cada uma dessas chaves, se ela for verdadeira, eu adiciono a expressão regular na lista de expressões aqui, para depois fazer o teste de uma vez. Tá? Então agora aqui é fazer o seguinte, se current app config get password maiúsculo, se eu trouxer lá o valor do password maiúsculo, ele vai ser true or false. Se não tiver, eu vou assumir que é porque ele não precisa. Então, o padrão é false. Tá? Se existir expressões, eu vou append essa expressão do upper ali. E vou acrescentar na mensagem que eu preciso ter mais letras maiúsculas. Tá? Vou repetir agora não para maiúsculas, para minúsculas. Então, se eu tiver lá as letras minúsculas, se tiver e ela for verdadeira, a gente acrescenta o lower aqui, e aqui onde tem letras maiúsculas, minúsculas. Vou fazer a mesma coisa para número. Então, se eu tiver números, número, tá? Que é o nome que a gente colocou no singular aqui, depois eu chamo número, isso. Tá? Número, eu vou acrescentar a expressão regular para number. E vou dizer que precisa ter números. Tá? E a outra é símbolo.
São aqueles símbolos especiais. Símbolo. E aí eu acrescento special e aí aqui eu vou colocar símbolos especiais. Tá? Bom, agora eu tenho aqui uma lista de expressões regulares. Então eu vou criar o padrão, que é a composição de todas elas. Então o padrão de verificação vai ser todas as expressões regulares que eu tenho na lista. Vou juntar todo mundo, emendar uma na outra, tá? Porque fiz uma expressão zona só para testar. E eu vou essa mensagem aqui, ó, a sua senha precisa ter entre tantos e tantos caracteres, vírgula, letras maiúsculas, vírgula. O último não é vírgula, né? O último a gente tem que trocar por E, né? Então, se tiver até letras minúsculas, então E letras minúsculas, né? Então, preciso fazer isso para ficar bonitinho. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar a última ocorrência de vírgula na mensagem, vírgula, se houver, por E na mensagem. Tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou procurar na mensagem, procurando da direita para a esquerda, de lá do final para o início, rfind, eu vou procurar o vírgula espaço. Né? Vou pegar esse último vírgula espaço aqui e vou trocar. Achei a posição, então se eu tiver uma posição maior que -1, né? Ou seja, encontrei a posição em que ele está, existe uma posição, eu vou fazer a mensagem ser igual a mensagem até a posição em que eu encontrei esse negócio, menos ela, obviamente. Aí eu acrescento e coloco a mensagem que sobrou. A mensagem começando na posição +2. Por que +2? Porque foram 2 que eu tirei. E acrescentei 3. Então, posição +2 até o final dela. Pronto. Aí minha mensagem está substituída. E agora eu vou fazer o teste da expressão regular. Tá? Então existe um pacote no Python para Regular Expression, que é o RE. Tá? Então eu vou fazer o seguinte aqui. Se not RE match, se eu não conseguir fazer um match entre esse padrão e a senha que foi enviada, password data, tá? Se eu não conseguir, eu vou fazer um validation error. Eu preciso retornar um erro de validação passando a mensagem de validação. Tá? Então pronto. Então aqui é a nossa estratégia para identificar, para corrigir, para validar a complexidade da senha. Tá? Então o que é que eu preciso fazer? Onde eu precisar validar a complexidade da senha, login não, mas na hora que eu for setar, então ele vem isso aqui também. Ele é esse formulário de setar uma nova senha, vem do Flaskform e vem da valida complexidade da senha. Tá? Então agora, ó, a gente tem no mínimo 6, no máximo 128, tem que ter maiúsculas, minúsculas, número e símbolo. Tá? Eu vou aumentar um pouquinho aqui só para a gente poder ter problema lá. Tá? Só isso, só. Então vou rodar. Tá? Vou vir aqui novamente. Né? Então esqueci minha senha. Vou botar aqui o admin esqueceu a senha de novo. De mim é meio Zé Ruela, né? Redefinir a senha, então ele veio aqui e me mandou o link para redefinir a senha. Vou clicar. Definir uma nova senha. Vou botar 123, 123. Não dá. A sua senha tem que ter de 20 a 128 caracteres, letras maiúsculas e letras minúsculas. Então, se eu botar um 123 ABC, exclamação, 123 ABC, exclamação, não dá, porque o ABC só tem, ó, vou mudar aqui a função,
para ele mostrar para a gente o que é que tá a senha que eu estou digitando, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, print a senha que eu digitei. A senha que eu digitei foi password.data e eu vou print a expressão regular, que estou usando para validar. Print a expressão regular que eu estou usando para validar. E vou mandar printar também a mensagem que ele vai gerar se a gente tiver algum problema. Tá? Só para a gente ver, né? Então aqui, ó, vou cadastrar 123, 123. Ó, eu digitei 123, eu tinha que ter entre 20 e 128 com uma maiúscula ou minúscula. Sempre precisa ter entre 20 e 128, letras maiúsculas e letras minúsculas. Se eu mudar aqui na permissão, aqui, ó, tem que ter letra maiúscula, letra minúscula e tem que ter um número, obrigatoriamente. Tá? Então eu vou recarregar aqui. O token ainda deve estar válido, né? Ainda não deve ter tido problema. 123, 123. Cadastrar nova senha. Letras minúsculas e números. Tá? Então ele tá, ó. A expressão regular modificou, o texto modificou. Tá? Se a gente deixar aqui muito tempo, lembra, eu tenho 10 minutos, esse token vale por 10 minutos. Se eu deixar muito tempo, ele vai dar zica. Tá? Ele vai dar zica, ele vai dar erro. Ou se eu mudar alguma coisa aqui nesse cabeçalho, né? Aqui, ó, sei lá, se eu tirar esse V aqui, usuário inválido no token. Tá? O usuário não é um usuário, aquele token ficou corrompido. Tá? Mas vamos lá, vamos clicar aqui no e-mail de novo. Esse aqui. Tá? Esse é o token que estava valendo. Tá uma nova senha. Então vamos lá, para a senha do usuário. Agora eu tenho que ter o definir mirim, né? Definir 20 caracteres. É muita coisa, né? Vamos colocar aqui, sei lá, 6 caracteres. Letras, números, e eu não vou obrigatoriamente pedir símbolos. Se ele quiser pôr símbolos, ótimo. Mas 6 caracteres com letras e números tá bom. Então eu vou vir aqui, vou definir uma senha. Tava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Então vou ter que fazer agora 1, 2, 3, A, B, C maiúsculo, E, F, G minúsculo. Que era, letra, número e símbolo. Então 1, 2, 3, A, B, C maiúsculo, E, F, G minúsculo. Cadastrar nova senha, beleza. Então, ó, a senha tá aqui, ó, 1, 2, 3, A, B, C, F, G, com a expressão regular, passou direitinho, ele mudou a minha senha. Tá? Se a gente for lá no banco e olhar a tabela de usuários, a gente vai ver que o usuário está aqui, o administrador, que a gente estava mexendo, o e-mail foi validado no início, último acesso, está ativo, foi atualizado agora meia-noite e 56. Tá? Lembra, o tempo está em UTC aqui. Então ele foi acrescentada a senha modificada aqui. Tá? Então a senha vira um token, um hash aqui da função que a gente está usando para fazer isso. Tá? Então, o valor aqui bem grandinho, mas menor do que o limite que a gente definiu. Certo? Então aqui a gente tem agora a possibilidade de restringir as propriedades da senha. Fazer uma senha mais complexa, menos complexa, dependendo do que eu estou querendo na minha aplicação. Eu vou deixar... ajudar você a comprar itens Alexa, do dia a dia. para. Tente dizer coisas como: Alexa, compra não. pilhas A ou Alexa, compra toalhas de papel de novo. Alta tecnologia é um problema, né? Mas tudo bem. Isso aqui tudo é opcional, né? Lembra, pelo nosso código aqui, ele vai tentar, mas ele tem default para tudo. Então, se eu colocar, ótimo, senão ele assume os safe values aqui, né? Que é só 8 a 64 caracteres, não trava nada. Tá?
Então eu vou deixar aqui de 6 a 128 e vou deixar falso em tudo. Tá? Então pode ser maiúscula, minúscula, o que ele quiser, caractere e tal. Pronto, então a gente pode voltar a usar aquelas senhas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? E aqui vai passar. Só do usuário que não vai passar, porque o usuário era 1, 2, 3, né? Quando a gente fez o seed, cadê? Aqui na Factory. Quando a gente fez o seed, a gente colocou a senha do usuário padrão 1, 2, 3. Então ela não passaria como se ele fosse cadastrar. Tá? Se ele fosse criar um usuário, ele não passaria com essa senha. Mas não é o caso. Tá? Então pronto. Paramos por aqui. A gente conseguiu colocar as funcionalidades todas de mudança de senha. Né? A próxima coisa que a gente vai fazer é criar uma conta nova. Ativar uma criação de conta. Tá? Então o usuário vai digitar o nome, o e-mail, nome, e-mail e senha. Né? E a gente vai cadastrar ele no banco, mandar um e-mail de ativação para ele clicar e ativar a conta. Enquanto ele não fizer isso, ele não consegue logar. Tá? E aí a gente vai fazer isso. E aí, em seguida, a gente faz a página de perfil do usuário, introduz o segundo fator de autenticação, gera código de reserva para ele e vai crescendo essa parte da interface. Eu não estou muito preocupado com a lógica de produto e categoria, porque a gente já tem pronto lá na versão de linha de comando. Eu só vou transportar para cá. Aqui que a gente está fazendo a lógica nova. Tá? Então vamos lá, commit. O que, é que a gente vai acrescentar? Controle de autenticação, esqueci minha senha. Controle de autenticação, complexidade da senha. E aí o que, é que a gente fez? Não fez com extensões, né? Mas a gente usou regular expressions. Expressões regulares para fazer o que a gente precisa. O que é que mudou? Só no formulário de autenticação. Certo? Commit push. Tá indo para lá. Tchau. Agora foi. Até mais.